Olá pessoal, vamos resolver uma questão aqui sobre termo geral de uma PG. Então essa questão aqui tem: determine o 10º termo da PG e ele dá a PG aqui. Muito bem, 3 perguntinhas são básicas para nos ajudar a resolver todas as questões no modo geral, né? A primeira delas é, obviamente, você precisa fazer uma boa leitura do enunciado. Em seguida, você precisa descobrir o que a questão quer saber. Então, o que a questão quer saber é o que você vai responder depois, né, de fazer todas as contas necessárias. Então, aqui nessa questão, ela quer que a gente determine o 10º termo da PG. Então, ela está bem direta. Então, aqui, ela quer saber o 10º termo e em escrita matemática, o 10º termo ela é o A10. Então, ela quer saber quem é o A10, certo? Segunda perguntinha. Bom, sabendo o que você precisa responder, a segunda pergunta é: o que eu preciso para calcular o que a questão quer? Bom, primeiro, já que a gente está falando de termos da PG, existe uma fórmula que é a fórmula do termo geral, que ela é AN é igual a A1, que multiplica Q elevado a N menos 1. Ok? Então, para calcular o A10, né, eu vou precisar conhecer, o A1, preciso conhecer a razão. Por quê? O N eu já conheço, o N é 10. Então, além da fórmula do termo geral, nós vamos precisar saber quem é o A1 e quem é a razão. Preciso saber esses dois caras, ok? Muito bem. Quais são as informações dadas pela questão? É a terceira pergunta. As informações dadas aqui, ele traz para a gente uma PG previamente escrita. Então, as informações aqui nesse caso vai ser a PG propriamente dita. O primeiro termo é 1/3, o segundo é 1, o terceiro é 3, o quarto é 9 e assim sucessivamente. Então, ele dá para a gente como informações a própria PG. Então, vamos lá finalmente responder a nossa questão. Se eu quero o A10, eu vou escrever o A10 usando a fórmula do termo geral, né? Que é essa aqui. Então, eu vou usar essa fórmula para poder escrever o A10. Então, o A10, na fórmula do termo geral, é quando n é igual a 10. Vai ser igual a A1 vezes Q elevado a 10 menos 1. Simplificando isso aí, eu tenho A10 é igual a A1 vezes Q elevado a 9. Então, já escrevi o A10 usando a fórmula do termo geral. Então, para calcular o A10, aqui eu vou precisar conhecer o A1 e vou precisar conhecer a razão. Então, muito bem, vamos lá escrever o A1. O A1 é o primeiro termo da nossa PG. O nosso primeiro termo aqui da PG, o A1, ele é igual a 1 sobre 3. Então, já temos aqui o primeiro termo da PG. Precisamos agora conhecer a razão. A razão Q. Então, Q eu posso fazer, pegar dois termos consecutivos qualquer que eu preferir e fazer a conta. Então, eu posso pegar 1/3 com 1 para fazer a conta. Eu posso pegar 1 com 3 ou eu posso pegar o 3 com 9. Qualquer uma que eu fizer, o cálculo da razão vai ser o mesmo. Então, observe. Se eu pegar 1 e o 3, você tem que pegar o A2 e dividir pelo A1, não vamos esquecer. Então, aqui vai ficar o A2 é 1 e o A1 é 1 sobre 3. Então, aqui eu tenho 1 que multiplica 3 sobre 1, que dá 3. Eu posso fazer também, se eu pegar o 1 e o 3, né? Fazendo aqui em destaque. Eu posso pegar para calcular a razão também. Vou pegar o 1 e o 3. O 3 é o A3. Então, 3 sobre 1 também dá 3. Ou eu posso pegar o 3 e o 9. Então, eu tenho que pegar o da frente. Então,
Então, ficaria 9 dividido para 3, que também dá 3. Então, observe que em todos os casos que você escolher, a razão é sempre o mesmo valor. Então, não vai alterar em nada a sua conta. Então, vamos voltar para o nosso cálculo. Eu já tenho o A10 escrito na forma de termo geral, eu já tenho o A1 e eu já tenho a razão. Então, vamos substituir isso na nossa continha aqui e vamos fazer os cálculos. Então, aqui eu tenho que o A10 é o A1 que multiplica Q elevado a 9. Então, substituindo, o A1 é 1 sobre 3, que multiplica a razão, que é 3 elevado a 9. Muito bem. Aqui vale a dica de usar as propriedades das potências para poder resolver e simplificar os seus cálculos. Então, aqui eu tenho a multiplicação de dois números. Lembrando que embaixo desse 3 elevado a 9 eu tenho 1. Então, na multiplicação de frações, a gente multiplica os numeradores entre si e os denominadores entre si. Então, aqui eu vou ter 1 vezes 3 elevado a 9 é 3 elevado a 9, e 3 vezes 1 dá 3. Então, aqui eu tenho uma divisão de potência de mesma base. Lembrando que o expoente desse 3 aqui de baixo é 1. Então, aplicando a propriedade, aqui eu ficaria com 3 elevado a 9 menos 1. E já que a gente repete a base e subtrai o expoente. Então, eu tenho que o nosso A10 ele vai ser 3 elevado a 8. E 3 elevado a 8, feito os cálculos direitinho, vai ficar igual a, vamos ver aqui, fazendo essa continha, 6.561. Então, está aqui o termo A10, né, o 10º termo da nossa PG, ele vai ser 6.561. Bom estudo a todos. Obrigado por assistir. Bom estudo.